Hoje eu decidi fazer esse vídeo para te falar de forma clara, sem muitos detalhes e segredos, quais são os 5 passos que eu ensino os meus clientes a saírem do ciclo do endividamento. E eu quero te dizer que o 5º passo talvez seja o passo mais importante para acelerar esse teu processo. Antes disso, eu queria conversar um pouquinho com vocês sobre a questão de que as pessoas elas estão cada vez mais em busca do que é rápido, em busca da solução que vai salvar a vida financeira delas. E infelizmente isso não existe. Talvez essa solução ela esteja fantasiada de um problema. O que eu quero falar com isso? Eu recebo clientes nos meus acompanhamentos que falam assim: Cássia, eu já renegociei a minha dívida, eu parcelei a fatura de cartão, eu peguei um empréstimo para tentar resolver minha situação e eu me vejo novamente no centro do ciclo. E isso é real, isso é real. Sabe por que isso é real? Porque quando eu esqueço que uma vida financeira saudável, ela vem a partir do momento que eu paro de terceirizar a minha vida e começo a assumir o controle dela. Então, isso que é difícil. É difícil alguém ter coragem de sentar a bunda na cadeira, olhar para os números, abrir a fatura de cartão de crédito, estudar sobre finanças, investir dinheiro em alguém para ajudar a pessoa a sair dali. Sabe por quê? Eu acredito, tá? Que é porque as finanças, ela não é algo visível. Não é como se eu comprasse esse batom e aí esse batom ele fosse trazer o resultado de forma imediata. Quando a gente fala de educação financeira, de estudar para conseguir validar alguma estratégia, um plano, olhar para o meu orçamento, isso não é palpável. E quando não é palpável, automaticamente a nossa mente ela nos sabota para dizer assim: isso não vai dar resultado, cadê o resultado disso? Quão visível é esse resultado? E aí a pessoa vai cada vez mais em busca da solução rápida, caindo no papo do gerente, né? Buscando tudo que resolva naquele mês, só que na verdade não está resolvendo nada. Então hoje eu decidi separar para vocês 5 passos para vocês iniciarem de uma vez por todas o ciclo do desendividamento. Ou seja, quando você finalizar esses 5 passos, você vai poder definir qual estratégia e qual caminho você deve seguir. Antes disso aqui, é difícil você realmente sair do ciclo. Vamos lá então? Bom, eu deixei tudo anotadinho aqui no meu caderno, porque eu não quero esquecer de nenhum detalhe, tá? Então, quando eu olhar para baixo, saibam que é porque eu estou olhando os passos. Então, vamos lá. Com relação aos 5 passos, o primeiro passo que eu separei é o passo que você precisa aceitar que está vivendo um caos financeiro. E talvez esse seja o passo mais difícil, que é entender que você está numa situação crítica, que você está desconfortável com aquele cenário, com aquele cartão de crédito, com esse empréstimo que você pegou. O que acontece? O ciclo do endividamento, porque o endividamento ele é um ciclo, tá? Ele é silencioso e solitário. Você já notou isso? Você já percebeu que quando você toma uma decisão de pegar um empréstimo, de parcelar uma fatura de cartão, você não tem ninguém para conversar se realmente aquele seria o melhor caminho? Porque ninguém fala sobre vida financeira ou sobre dívidas ou sobre o caos num churrasco. A única pessoa que você tem para falar sobre o seu cenário é quem? O gerente do banco. Só que o gerente do banco, ele está lá para quê? Para gerar receita para a agência. Então, na verdade, aquela pessoa que está disponível para conversar com você, talvez seja a última pessoa que você deveria conversar. Então, quando eu não quero assumir o meu erro, assumir a minha situação, entender que, bom, eu não posso seguir por esse caminho. Olha o que eu estou fazendo. Isso aqui está errado. Eu acho que realmente eu estou endividado. Ou eu estou no caminho do endividamento. Eu preciso parar isso aqui. Quando eu não tomo essa atitude de entender e aí validar um caminho a seguir, eu começo a terceirizar minha vida financeira. Eu não quero ver, então deixe que ele defina o que eu tenho que fazer. Então esse é o primeiro passo. É o primeiro passo, né? Sair da negação.
talvez o primeiro passo, que é sair da negação, seja o passo mais difícil. Eu sempre falo para os meus clientes, a pessoa diz assim, meu Deus, Cássia, eu tive que fazer esse raio-x do cartão, tô quase infartando, tô muito mal, tô passando mal. Só que esse é o passo que antecede a decisão, a estratégia, a resolução. Então ele é necessário. Não se afaste desse passo da negação. Não pare de negar. Comece a assumir realmente o seu cenário, que aí as coisas começam a acontecer na sua vida. Quando eu entendo uma coisa, eu começo a visualizar um caminho para essa coisa. Agora, quando eu nem quero pensar que eu estou negativado ou endividado ou caos financeiro, eu não vou visualizar cenários de melhoria nisso. Então, esse seria o primeiro passo. Segundo passo, levante os dados da sua situação. Você não pode mudar o que você não mede. Então é importante aqui que você faça um levantamento, que você entenda qual é a sua receita. Tem pessoas que nem sabem quanto ganham líquido na conta. Você sabe? Então talvez é importante você fazer essa análise. Qual é a sua receita líquida? Quais são as suas despesas fixas? Como que está o teu estilo de vida? Então, por exemplo, Cássia, lá dentro do meu estilo de vida, que tá salão, que tá academia, que tá gastos pessoais e lazer, tá tudo no meu cartão. Então eu vou pegar e botar uma linha lá no meu orçamento escrito cartão de crédito. Não. Você vai ter que olhar para o seu cartão, abrir a sua fatura e entender o que tem lá dentro. Então, por exemplo, o que é lazer? Restaurante, iFood, pedir comida e tudo mais. Isso é lazer, tá? Então você vai olhar dentro do seu cartão ou dentro da sua conta quanto que no mês passado, eu quero que você faça esse levantamento, quanto que no mês passado ou no outro mês você gastou de lazer. Anota. Gastos pessoais. O que são gastos pessoais? Roupas, sapatos, coisas para casa. Coloca tudo isso dentro de uma linha. Quanto que você gastou em um mês fechado? Presentes. Você tem que entender como que é o fluxo do seu orçamento, com o que mais você gasta aleatoriamente. E aí você começa a ter uma visualização de que, poxa, o meu orçamento financeiro ele tá pesado, mas ele não tá pesado por conta das minhas despesas fixas. Ele tá pesado porque eu tô gastando 2.000 de lazer por mês. Ou 3.000 de gastos pessoais por mês. E é aqui que as pessoas se perdem. Então, quando você tem uma visualização do cenário que você trouxe, que, por exemplo, o cartão, ele já é um boleto que vai acontecer nos próximos meses, certo? Só que a partir desses próximos meses, eu não vou mais gastar aleatoriamente. Agora eu tenho um orçamento onde eu tenho limites de gastos, tanto as minhas despesas fixas quanto os meus limites de gastos variáveis. Então eu saio de um fluxo onde o cartão ele se torna um anexo da minha renda. Ele vira um aliado nesse processo, porque eu vou usar ele sim, mas eu vou usar ele dentro de um limite orçamentário que me sobre recurso. Então esse é o objetivo de você levantar o seu cenário financeiro. Outra coisa, se você já é uma pessoa que está endividada, né, que você já está no ciclo do endividamento, você precisa planilhar todas as suas dívidas e entender qual é o valor da sua dívida, se sua dívida é uma dívida de empréstimo pessoal, se é um consignado, se é um financiamento, quanto por mês vai de dívidas. Você precisa fazer esse levantamento para que você entenda o seu cenário. É necessário que você saiba quanto que você pegou de empréstimo, quanto que você já pagou e quanto que você ainda tem a pagar. Com esses levantamentos, você começa a elevar o seu nível de consciência para seguir aí outros passos, tá? Então, o segundo ponto é levante os seus dados financeiros. Levante, identifique quantos por cento da sua renda está indo para despesa fixa, quantos por cento da tua renda está indo para estilo de vida, para que você possa, a partir de agora, começar um cenário diferente, tá? Terceiro passo. Entenda em que fase do ciclo do endividamento você está. Isso aqui é um ponto muito importante, eu preciso que você preste atenção. A gente olha para o endividamento como um sistema só. Ou eu sou endividado ou eu não sou endividado. Ou eu estou negativado ou eu não sou endividado. Pelo contrário, o ciclo do endividamento ele começa muito antes da negativação, Serasa. O ciclo do endividamento ele começa na
aquela escolha errada que eu tenho de às vezes parcelar o cartão, ou gastar além do que eu poderia, ou pegar o empréstimo. Ali começa o ciclo do endividamento. Porque eu sei que eu estou pegando aquilo para sanar uma necessidade daquele mês. E mês que vem, se eu não mudar comportamento, se eu não ter essas visualizações que eu trouxe aqui para vocês de futuro, eu entrarei novamente no ciclo, gente. As pessoas não estão endividadas porque aquela dívida caiu na vida dela, no CPF dela. Pelo contrário, ela tomou decisões erradas. Então, quando eu entendo que eu estou no início do ciclo do endividamento, o que é o início do ciclo do endividamento? Estou com um cartão alto, estou usando todo mês um pouco de cheque especial. Esse é o início do ciclo do endividamento. Eu estou com estilo de vida alto, não estou controlando os meus gastos e vou indo. Qual é o ciclo do endividamento médio? Quando eu estou no ciclo do endividamento médio, o que eu preciso compreender? Que eu já estou pegando empréstimo para pagar minha dívida. Quando eu estou pegando empréstimo para pagar cartão, quando eu já estou parcelando fatura de cartão, quando eu estou usando já de cheque especial e ele passa quase do valor da minha renda entra, cobre todo o cheque especial. E isso é um ciclo do endividamento médio. E qual é o ciclo explosivo do endividamento, né? O pequeno, médio e explosivo, que quando vai explodir. É quando eu já estou até passando coisas da minha despesa fixa no cartão de crédito. Como assim, Cássia? Passando escola, passando, enfim, tudo que eu tenho no meu cartão eu passo, tudo que eu tenho na minha despesa fixa eu passo no cartão porque eu não vejo mais o meu dinheiro. Eu não tenho acesso ao meu dinheiro. Ou então eu já estou num processo que não adianta eu diminuir gastos orçamentários. Não adianta mais eu cortar lazer, não adianta mais eu cortar gastos pessoais. Eu estou tomada por juros. Juros de cheque especial, juros de empréstimo. Esse aqui é o ciclo explosivo do endividamento. E quando eu, mesmo aqui, não entendo que preciso de ajuda ou tudo mais, aí, gente, chega um momento que eu não tenho mais o que fazer. Que aí eu vou ter que compartilhar com as pessoas ao meu redor, que eu vou ter que pedir dinheiro para familiares, para agiota. Então, quando eu entendo que o endividamento, ele não segue quando eu estou negativado, ele começa aqui, eu consigo me precaver. Fica muito mais fácil eu resolver a minha vida financeira aqui do que aqui, tá? Então, eu preciso que você faça urgentemente a análise de qual ciclo do endividamento você se encontra. Passo 4. Gente, esse passo é um passo importante e um passo onde eu vejo que as minhas clientes, mais precisamente, algumas sentem muita dificuldade e eu, no meu trabalho, trago essa visão para elas, tá? Eu recebo muitas mulheres que estão endividadas sozinha, no solitário, e elas são casadas. Compartilhar com quem precisa saber. Isso aqui foi algo que mudou a minha vida financeira. Não sei se você sabe, mas eu sou ex-endividada. Trabalhava no banco, ganhava super bem, tinha o meu bônus no banco, mas mesmo assim, o ciclo do endividamento sempre me encontrava. Eu estava sempre naquele ciclo mediano, sabe? Até que eu decidi casar e aí eu passei problemas financeiros para o meu esposo, ou seja, no momento de ter que investir em algo eu não tinha como. E aí eu precisei compartilhar com ele a minha situação. Naquele momento foi muito difícil. Foi vergonhoso, claro, né? Porque eu tive que dizer para ele que eu não cuidei do meu dinheiro, eu não sei cuidar do meu dinheiro. Foi um motivo de separação, quase. E foi ali que, na dor, eu precisei evoluir, crescer, buscar ajuda e tudo mais. E hoje, graças a Deus, ensino outras pessoas também a fazerem o mesmo. Mas quando eu decido compartilhar com o meu parceiro, com pessoas próximas, com alguém da minha casa, a minha situação, eu me comprometo com aquela pessoa a mudar. Porque se você chegou até aqui sozinho, é porque você não tinha ninguém te vendo. A grande pergunta é, se você tivesse pessoas te observando todos os dias, você faria o que você faz com a sua vida financeira? Talvez não, porque a gente tem esse costume de sozinho a gente vai dando jeitinho. E quando eu compartilho com alguém, eu consigo colocar o meu comprometimento ali.
porque eu já não é só eu por eu, a minha cabeça tentando me colocar em outro caminho, né? É eu compartilhando com outra pessoa. Isso é muito pesado. E eu vou dizer para vocês que eu já tive casos de esposas, né, que conversaram com o marido e viram que o marido também estava desorganizado financeiramente. Aquilo foi a melhor coisa que a pessoa fez, porque o marido começou também a analisar os gastos dele. Quando a gente entende que mesmo no ciclo do endividamento, eu preciso de um estímulo, de um motivo, né? Até tem uma frase que diz que a gente muda mesmo em duas situações, ou uma situação muito difícil ou uma situação muito boa. Então pense se não é isso que você precisa passar para que você saia desse caos. Quanto mais você esconde, mais você demora para resolver e maior fica o seu problema. Uma hora ou outra, isso vai aparecer. A questão é, você quer tomar conta e o controle disso ou você quer que aconteça sem que você menos espere? Agora, nós vamos para o último ponto, gente. E não é o ponto menos importante, é o mais importante. Sabe por quê? Porque o quinto ponto é: entenda se você consegue sair disso sozinho ou com ajuda. Quando a gente fala, por exemplo, de um personal trainer, né, alguma coisa nesse sentido, a gente pode ter clareza que a academia ela está lá. Qualquer um pode ir lá na academia e treinar. Mas quem que consegue acelerar resultados? Aquela pessoa que está com um profissional. O profissional, ele sabe como pegar qual peso, ele coloca o peso, ele tira o peso, ele facilita o teu processo que já está difícil. Então, quando eu falo que você precisa de um profissional, sempre. Mas talvez dentro das suas condições você precise entender que qual é o ciclo do endividamento que eu estou? Eu consigo sair disso sozinho? Ou eu vou precisar de um profissional para acelerar o meu processo? Porque, gente, novamente, se você colocar aqui no YouTube estratégias para sair do endividamento, vai ter. As estratégias elas estão disponíveis em qualquer canto desse universo. A grande questão é como essa estratégia se encaixa no teu cenário. Como um profissional consegue pegar essa estratégia e, resolver o teu cenário. Esse é o trabalho de um estrategista financeiro especialista em dívida como eu, Cássia. Entenda, talvez se você está lá no comecinho do endividamento, putz, eu tô muito incomodada com o meu cartão tá alto, eu sei que daqui a pouco isso vai dar problema, eu já comecei a usar cheque especial, que bom, agora é a hora de você gastar menos, de você olhar para o seu orçamento, entender o que você tem de despesa fixa, o que tem dentro do seu cartão, diminui um pouco esses gastos, faz uma reserva financeira, começa a criar intimidade com o seu dinheiro. Agora, quando você já está usando cheque especial, já está pegando empréstimo para pagar cartão, já não consegue mais se ver sem o banco, aí, meu amigo, minha amiga, você precisa acelerar. Se você quer acelerar e sair disso o mais rápido possível e ainda ter uma visualização de futuro, o profissional é a pessoa ideal para te auxiliar. Certo? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu vou fazer muito mais vídeos agora, trazendo aí alguns pontos. Quero só fechar com vocês, então, os 5 pontos que a gente trouxe. Aceite que você está vivendo um caos financeiro. Levante os dados da sua situação. Entenda em que fase do ciclo do endividamento você está. Compartilhe com quem precisa saber. E quinto, entenda se você consegue sair disso sozinho ou com ajuda profissional, certo? Eu quero que você comente aqui embaixo quais desses passos você já fez, se você ainda precisa fazer os 5 passos, ou então me diga qual o ciclo do endividamento você acredita que se encontra. Vamos conversar um pouquinho, quero saber se vocês gostaram desse vídeo. Eu gostaria, do fundo do meu coração, de pedir que você compartilhe esse vídeo com quem possa ajudar. Se inscreva, né, gente? Se inscreva no meu canal. Me siga no meu Instagram, cassia.finanças. Lá eu trago conteúdos que podem te ajudar, conteúdos relevantes para a tua vida financeira, tá bom? Um grande beijo e até mais!